Graça e paz, irmãos. Todo ser que respira. A gente vai escutar um texto que a Gi vai estar lendo e em seguida eu vou estar ministrando uma breve palavra. Creio que Deus vai falar ao seu coração. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo. A pergunta que não quer calar: por que Paulo pede para Timóteo cuidar de si mesmo? É bem verdade que o cuidado faz parte da vida de um pastor. Ele se esforça e tenta cuidar de todos em sua volta. Ele cuida das ovelhas nos extremos da vida, no nascimento e na morte, na conversão e na apostasia, na alegria do casamento e nos conflitos do mesmo, na saúde e na doença, na felicidade da gravidez e na tristeza da perda, na conquista de um bom emprego e na angústia do desemprego, na bonança e na fartura. Lembro-me de um pastor amigo que me contou sua agenda de apenas um dia. Disse ele: acordei certo dia da semana e fui ter meu momento com Deus. Após terminar, fui fazer os sermões dos próximos cultos. O mesmo ainda em construção quando recebo uma ligação. Pais aos prantos pedem para que eu realize o culto fúnebre do filho, o único filho. Imediatamente parei o que estava fazendo e fui viver aquele momento de partida e luto familiar. Quanto à dor, saí daquele local aos prantos e me contorcendo de dor, também tenho filho. De volta para casa, vivendo um misto de sentimentos e tentando pensar no texto que estava estudando para fazer o sermão, recebo outra ligação. Uma mãe que era estéril e por anos orávamos pelo milagre. A mesma acabara de dar à luz a um filho amado. De fato, aquilo era um milagre. Mudei minha agenda e fui para o hospital. Quanta alegria, quanta gratidão daquela família. Oramos juntos e agradecemos pelo milagre. Já que estávamos no hospital, resolvemos evangelizar a equipe médica, contando o milagre que Deus acabara de realizar. Outros familiares que ouviram pediram para que orássemos por seus entes queridos que estavam internados. Foi uma visita coletiva, foi uma bênção. Uma pessoa aceitou a Cristo e outra nos insultou. Finalmente, agora de volta para casa, presencio um grave acidente. Era um motociclista com a sua esposa na garupa, ambos gravemente feridos. Parei e me aproximei. Liguei para o socorro e dei as devidas assistências dentro das minhas limitações. Aproveitei o tempo de espera pelo socorro e perguntei se eles conheciam a Jesus e se desejavam que eu orasse por eles. Após serem socorridos, fiquei com os contatos para fazer-lhes uma visita. Ufa, que dia corrido! A esta hora do dia, minha cabeça estava a mil, um misto de sentimentos. Eu ainda precisava voltar para casa, passar um tempo com a família e terminar os sermões. O texto que estava gritando aos meus ouvidos. Quando chego em casa, lembrei que nem tive tempo de tomar café e nem almoçar. Estava meio fraco e com a vista escurecida. Acho que era fome e cansaço. Muita pressão em um dia só. Minha esposa me recebe com um sorriso no rosto e colocou à mesa. Me toquei, quando comia, que mais uma vez não ajudei a esposa nas atividades domésticas e nem levei as crianças à escola. Claro, ela resolveu tudo. Ainda terminando de comer, recebemos a visita de um casal que acabara de brigar e estavam decididos a se separar. Veio um filme em minha mente e lembrei-me que ambos estavam à frente se decidindo a Cristo em um culto de domingo à noite. Após o discipulado, os dois foram batizados por mim, acompanhamos o namoro e o noivado e celebramos o casamento tão esperado. Até hoje me lembro do sermão que preguei na ocasião. Sentamos na sala e eu, minha esposa e eles, por horas, aconselhamos o casal. Saíram de casa decididos a se separarem e a essas alturas estávamos arrasados. Sabíamos que a decisão não era certa, não era da vontade de Deus. Oramos, eu e minha esposa, choramos, conversamos um pouco sobre o nosso dia. Isso já era tarde da noite. Eu ainda precisava retomar algumas ligações e responder algumas mensagens no WhatsApp. Quando comecei a responder, percebi que muitas pessoas estão precisando de oração. Pessoas doentes espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Estas mensagens e ligações ocorrem diariamente. Muita carga lançada sobre mim em menos de 30 minutos de ligação e mensagens. Agendo algumas pessoas para atender pessoalmente. Não dei conta de responder a todos. Tive que desligar o celular e colocar as crianças para dormir. Oramos e lemos a Bíblia. Juntos, elas dormiram. Fiquei pensando nas pessoas que não consegui responder. Assim que amanhecer, terei que responder
os que não consegui responder, e as novas do dia receberei. Quando sento para refletir ou voltar a fazer os sermões, começo a lembrar das questões administrativas da igreja, as assembleias, as entradas e saídas e os desafios, além de alguns consertos na estrutura que precisam ser feitos. Lembro-me do curso que estou fazendo e que terei provas na semana subsequente. Afinal, o pastor não deve parar de estudar. Lembro-me das nossas programações, lembro-me dos ministérios que estão precisando melhorar, lembro-me dos irmãos que estão em pecado e que estão dando trabalho na igreja. Lembro-me dos que estão se opondo ao nosso ministério, lembro-me dos que estão se esfriando na fé, lembro-me que são poucos saudáveis na igreja, isso pelo fato de sermos todos pecadores. Por fim, tentei dormir e não consegui. Minha mente estava acelerada e fiquei pensando, será que darei conta? Será que minha mente vai suportar tanta pressão? Será que eu estou adoecendo? Será assim a vida toda? Dei um beijo na esposa e fui orar. Teve um momento com Deus na madrugada. Comecei pedindo a Deus forças, afinal sou apenas um humano com todas as limitações que todos possuem. Confessei meus pecados e pedi perdão. Pedi para que não seja mais um que envergonhe o Evangelho. Pedi para que Deus cuidasse do meu coração, da minha família e da igreja. Nominalmente, orei pelos familiares que não são salvos, pelas pessoas que eu tive contato ao longo do dia, também pelos que falei por ligação e por mensagem. Aproveitei que estava orando e liberei perdão para as pessoas que feriram com palavras ou atitudes na igreja. Quando terminei de orar, Deus me fez dormir. Após esse relato de apenas um dia da rotina de um pastor, perceba que, de fato, ele precisa ser cuidado. Agora compreendo o que Paulo diz a Timóteo. O pastor é o cuidador que precisa ser cuidado. Naturalmente, um pastor não realiza culto fúnebre todos os dias, não presencia um acidente diariamente, porém, todos os dias ele cuida de alguém, todos os dias ele atende alguém, todos os dias ele ora e cuida da igreja, das coisas de Cristo aqui nesta terra. Além de tudo isso, ele é atacado pelo diabo, pelos seus pecados e até mesmo pelas pessoas que se dedicam como cuidador. O pastor tem sentimentos, famílias, lutas internas e externas. É por isso que o apóstolo Paulo orienta o jovem pastor Timóteo para que se cuide, porque na maior parte do tempo, quem cuida esquece que também precisa ser cuidado. Então, nesse dia do pastor possamos reforçar nossos esforços em oração e cuidado pela vida desses servos, que cada pastor possa se sentir amado e cuidado por Deus e por sua igreja local, que Deus renove suas forças e lhe reanime o espírito. Louvamos a Deus por todos os pastores, cuidemos dele. Amém. Eu não sei se vocês entenderam, mas um relato de um dia de um pastor. Esse texto fui eu que escrevi e eu mandei para o WhatsApp de vocês. E tudo o que aconteceu aí é verídico. E essa pessoa sou eu. Eu relatei isso que estava acontecendo, peguei alguns relatos de uma agenda de um pastor e partilhei com vocês. E Paulo vai dizer isso a um jovem pastor Timóteo: olha, você precisa cuidar de você mesmo. E a convenção me pediu para escrever esse texto, eu escrevi e compartilhei com vocês. Por quê, pastor? Porque hoje nós que somos batistas entendemos que é o dia do pastor batista. Então vocês precisam ter paciência comigo hoje, amém? Todos os domingos, todas as quintas, eu insisto em pregar mensagens expositivas, mas eu não tive a oportunidade ainda de compartilhar com vocês o que é o ministério pastoral. Abra sua Bíblia, por gentileza. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, verso 1. Vocês estão conseguindo ouvir bem aí atrás? Está abafado não, né? Valeu, Davi. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, verso 1, bem melhor. Diz o seguinte: fiel é esta palavra, se alguém aspira ou almeja o episcopado ou ministério pastoral, excelente obra almeja. Fiel é esta palavra, se alguém almeja ser pastor, excelente obra almeja. É o que Paulo está dizendo aqui para o jovem pastor Timóteo. Irmãos, vocês já pararam para perguntar por que Paulo considera o ministério pastoral uma excelente obra?
Vocês vêm aqui para a igreja, e eu louvo a Deus porque vocês saem de casa e vêm aqui para a igreja. Aqueles que estão nos seus lares, eu louvo a Deus, a Sônia, o Jalon, eles são pais de um pastor. Vocês já perguntaram por que Paulo diz, ele considera que o episcopado, que o ministério pastoral é uma excelente obra? Já pararam para perguntar isso? Já pararam para pensar por que é uma excelente obra? Será porque ele é uma pessoa especial? Será porque ele é mais calvo do que os outros? Por que será, irmãos? Eu quero andar na contramão. Eu quero primeiro dizer para vocês coisas que certamente não tornam este ministério excelente. Eu quero dizer para vocês coisas que não tornam o ministério pastoral excelente, para depois dizer por que ele é excelente. Amém, irmãos? Vocês terão paciência hoje comigo? Vocês irão me perdoar hoje? Ninguém vai perdoar, não é? Misericórdia. Vou pegar outro texto, deixa para lá. Deixa para lá, Zilma, não vai dar certo não. Coisa linda vê-la aqui interpretando, traduzindo em libras as canções. Deus abençoe, viu? Continue assim, muito bonito. De verdade. Excelente trabalho, Zilma, também, tá? Primeira verdade, irmãos, por que o ministério pastoral não é excelente? Não é excelente pelas facilidades. Eita, pastor, não é excelente pelas facilidades. Isso, o ministério pastoral não é fácil, irmãos. Há um romantismo muito grande na pessoa do pastor. Olhem aí para o texto que eu acabei de ler. Observem as cobranças que são feitas exclusivamente para um pastor. Olhem para o texto, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir agora do versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo, que o pastor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, casou 2 vezes, está reprovado para o ministério pastoral. Eu vou repetir para vocês entenderem, casou 2 vezes, está reprovado para o ministério pastoral. Aqui muito é dado, muito é o que, irmãos? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para o ensino ou para ensinar, não dado ao vinho, não beber. Pastor não pode ser cachaceiro não, está aqui na Bíblia, não sou eu não, gente. Pastor não pode ser pinguço, está aqui, não dado ao vinho, não violento. Pastor não pode ser violento não, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Pastor não pode ser avarento não, gente. Vocês conhecem pastores que têm helicóptero, pastores que têm, sabe, mansões. Eu não estou dizendo que o pastor tem que passar fome não, mas o pastor não pode acumular riquezas nesta terra, com o intuito de que ele precisa receber todos os benefícios do ministério. Não, ele precisa sim ser abençoado, precisa sim ser digno do seu salário, mas ele não pode ser avarento também não. Que governa bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Irmãos, por que Paulo diz que o ministério é excelente? Eu quero dizer para vocês, primeiro, porque o ministério não é excelente. Não é excelente pelas facilidades. Ministério não é fácil. Nunca um ministério pastoral vai ser fácil. Para eu não aqui ficar falando só sobre pastor, embora seja o dia do pastor, eu acho que eu tenho esse acesso, pelo menos uma vez por ano, para falar sobre isso. A vida cristã não é fácil. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, porque todo pastor primeiro é um cristão, a nossa vida não vai ser repleta de coisas boas, inclui inúmeras dificuldades. Aproveitando, as dificuldades irão surgir justamente porque nós somos discípulos de Jesus, porque somos crentes. Precisamos aprender a conviver com as resistências e dificuldades. Paulo experimentou isso. O ministério de Paulo, irmãos, não tem nada de bom. Paulo diz, Paulo diz, sejam meus imitadores. Está aí que coisa boa ser imitador de Cristo, de Paulo? Apanhar, ser preso e morrer degolado. Olha o que Paulo diz, sejam meus imitadores. Vocês pararam para pensar como é que foi a vida de Paulo? Aquele momento glorioso de encontro com Jesus, depois começou a sofrer. Depois começou a apanhar, a ser preso, escoteado, açoitado, escarnecido, caluniado.
Boa parte da sua vida preso, seja uma cadeia domiciliar ou uma masmorra úmida, insalubre. Olha a vida do ministério de Paulo, irmãos. Tá, Jesus. Quem aqui acredita que Jesus veio para esta terra cumprir o ministério? Qual foi o ministério de Jesus? O ministério da reconciliação. Éramos inimigos de Deus. E ele veio, largou a sua glória. Olha que ministério fantástico de Jesus. Não romantize não, viu? Largou a sua glória no céu, era adorado no céu pelos anjos, nasceu numa estrebaria emprestada, cresceu numa carpintaria, foi preso injustamente, condenado injustamente, açoitado injustamente, crucificado injustamente, mas ressuscitou e está vivo, amém? Mas observem o ministério de Jesus, pense numa coisa boa, irmãos. Já sei, hoje eu vou sair de casa para ser apedrejado, para ser açoitado e ser crucificado. Vocês enxergam o romantismo nisso? Então, antes de eu falar que o ministério pastoral é excelente, eu preciso dizer para vocês porque ele não é excelente. Não é fácil. Paulo chega a dizer, escrevendo aos Coríntios, Cleônia, que ele convivia no meio dos falsos irmãos. Aqui na comunhão não tem isso não, amém, irmãos? Tem mesmo não, graças a Deus. Paulo diz, olha, eu convivo no meio dos falsos irmãos. O ministério pastoral, irmãos, nunca significará uma garantia de tranquilidade. Eu não sei que evangelho é esse, que esses pastores pregam por aí. É só vitória. Não tem luta, ora não tem luta. Nós temos entes queridos enfermos, hospitalizados. Pedro testou positivo, a família, eu permita falar da Simone, passou por uma barra esses dias. Meu irmão, a vida cristã, o ministério pastoral, não é romântico, não é fácil, e eu quero que vocês entendam isso, pelo menos uma vez no ano eu posso pregar isso, pelo menos no dia do pastor, e eu estou aqui sim, advogando em causa própria, sem nenhum peso na consciência, porque o próprio Paulo fala para Timóteo, olha, quem almeja esse ministério, almeja uma excelente obra, mas eu preciso dizer para vocês que não é uma excelente obra pelas facilidades. Pastor que assume igreja para enricar, pastor que troca de igreja por causa de salário, pastor que vive pregando cura, venha para Jesus que ele vai te curar, eu vou para Jesus para ele me dar salvação, se ele quiser me curar é a quebra, é o acréscimo, ele é Deus, ele cura se ele quiser. Pastor que determina no culto o que Deus vai fazer, culto da segunda é isso, culto da terça é aquilo, Deus é soberano, ninguém manda em Deus, amém, irmãos? Então não é fácil, irmãos, não é fácil. Olha, não é excelente pela qualidade da mão de obra. Eu vou repetir, Gilberto, o ministério pastoral, Gilberto vai fazer seminário, não vai, Giba? Estou orando, viu? Vai fazer seminário, estou orando, fuja não, vai entregar a administração daqui uns dias, vai para o seminário, né? Recebe aí, a Germana, vai não, Germana que vai não, está repreendido, mas é fácil, Germana, ele pode, é fácil, é moleza, sabe, irmãos, olha, não é excelente pela qualidade da mão de obra. Os convocados por Deus para assumir o ministério pastoral, eles são homens, não são super-homens, eles não são capazes o suficiente para administrar uma igreja. Eu preciso que vocês escutem o que eu estou dizendo. Eu, o Embley, 33 anos, faço 34 este mês, dia 26 de junho, separe o presente, aleluia, Jesus. Jesus é maravilhoso. Estou brincando, viu, gente? Vou fazer até uma campanha sobre cesta de alimento. Meu presente é uma cesta de alimento que eu quero doar para as nossas instituições, Cristolândia, Lar Batista, vou lançar a campanha ainda, tá? Aí você vai me presentear dando uma cesta de alimento, mas não é para mim, tá? É que eu vou converter para as instituições. Olha, não é uma obra excelente por causa da qualidade da mão de obra, gente. Não existe um homem na terra capaz de gerir o reino de Deus. Nós somos incapazes. Pastor, me mostre. Eu mostro agora Moisés, o líder de Deus que libertou o povo do Egito, que presenciou as 10 pragas do Egito, que viu o mar vermelho se abrindo, que viu água sair da rocha. Moisés disse para Deus, não sei falar, pois sou pesado de língua. Sabe o que Moisés está dizendo? Eu sou limitado, Deus, me escolha outro, eu não dou conta desse negócio não. Tá, só Moisés não, Jeremias vai dizer, eu não passo de uma criança, escolha outro, eu sou limitado.
Oséias vai dizer: eu não sou profeta, nem filho de profeta, escolha outro, eu mesmo não. Davi era o menor da sua casa, estava pastoreando ovelhas, quando o profeta foi lá ungir o rei. O profeta nem sequer sabia de Davi, e quase se ilude pela beleza dos outros homens. Sabe, irmãos, esse ministério não é excelente pela mão de obra. Nós somos frágeis, nós lutamos contra os nossos pecados, nossas frustrações. Nós somos pecadores e nós pecamos muito. Irmãos, pecamos no falar, no pensar, no agir. Nós não temos uma mão de obra qualificada para fazer isso aqui não, gente. Então essa obra não é excelente pela qualidade da mão de obra. Deixa eu abrir um parênteses. O pastor Ney Ladeia, meu pastor, ele diz o seguinte: nunca o pastor dará conta da demanda e das expectativas. No máximo o pastor consegue chegar perto nos casos agudos. O pastor não consegue dar conta, ele não tem mão de obra qualificada. Irmãos, a gente não consegue dar conta de cuidar da própria família, quem dera de 100 famílias. Eu imagino os pastores que conseguem pastorear uma igreja de 2.000 membros, ele é só o único pastor. Eu não sei como é isso não, gente. Eu já estou orando para a gente ter uma receita maior, para a gente contratar auxiliares. Eu não quero ficar aqui sozinho não, gente. Eu quero que Deus mande mais pastores. Amém, irmãos? Porque eu não sou capaz não, gente. Sou nada, minha mão de obra não é qualificada. Eu tenho inúmeras limitações. Esses dias, uma pessoa me perguntou: como é que vai o seu mestrado? Isso vai bem, é nos Estados Unidos. E como é que está teu inglês? Eu disse que eu não sei falar nem português, irmão, quanto mais inglês. Eu boto no Google Tradutor. Tu acha que eu vou fazer um mestrado sabendo falar? Eu mal falo português. Irmãos, eu tenho inúmeras limitações. As pessoas não entendem facilmente isso. Moisés lidava com isso todos os dias, Eduardo. Tinha pessoas que só queriam falar com Moisés, era ele que tinha que atender. Eu sei que no ministério acontece isso, mas por favor não achem que a mão de obra pastoral é qualificada. Nunca será. Nunca será. Tá, terceira verdade sobre esta excelente obra. Eu estou dizendo por que não é excelente obra. Por quê? Não é excelente pela garantia da aprovação. Irmãos, esta obra, ministério pastoral, não é excelente pela garantia da aprovação. Nós não teremos a aprovação de todos. Enquanto eu estou aqui, tem gente em casa se opondo a mim, e eu nem sei quem é a pessoa. Enquanto eu estou aqui, tem gente dizendo que eu estou pregando errado, eu nem conheço a pessoa. Vocês acham que tudo vai ser unânime na vida de um pastor? Que não vai ter oposição? Claro que vai ter. Nós pastores somos falhos, as ovelhas também. Nem sempre vocês estão certas, ovelhinhas do meu coração, e nem sempre eu estarei certo também. Então nós não vamos ter aprovação total nunca. Somos diferentes por natureza. Somos filhos do mesmo pai, mas diferentes. Um pai tinha 2 filhos, um ficou em casa, o outro pediu herança, foi embora. 2 filhos do mesmo pai, bem diferentes um do outro. E o filho, quando volta arrependido, o filho que ficou com raiva porque o outro voltou. Olha, numa só família, imagina uma igreja, somos diferentes. Então, irmãos, só para eu não fugir do texto, porque o texto fala que é uma excelente obra, e eu estou indo na contramão, falando porque não é uma excelente obra, para que vocês parem de romantizar o ministério pastoral. Sabe, a gente romantiza muito. Minha esposa hoje escreveu um texto, eu não sei se ela me postou, que eu não estou usando mais redes sociais. Ela disse que por trás do terno, aí eu ia acrescentar, por trás do terno tem um pecador que sofre todos os dias, como vocês. Então, 3 verdades porque esta obra não é excelente. Porque esta obra é excelente. 3 verdades porque não é. Eu vou falar agora porque é, me embananei aqui. Primeira verdade, não é excelente pelas facilidades. Vocês acham que Deus chamou o pastor para tomar água de coco e sombra? Eu ainda estou procurando esse ministério. Num dia quando eu achar, alguma coisa vai estar errada. Segunda lição, não é excelente pela qualidade da mão de obra. Não tem um homem sequer que consiga ser perfeito e administrar o reino de Deus. Pode procurar todas as igrejas do Brasil, você não vai achar um. E no dia que você achar é soberba, é mentira dele. Já está pecando porque está dizendo que ele é o melhor de todos. Terceira verdade, não é excelente pela garantia da aprovação.
Jesus veio e não aprovaram o próprio Jesus. Vocês pararam para pensar nisso? Jesus, o próprio Deus encarnado, não aprovaram o ministério dele. Sabe o que fizeram com ele? Mataram ele. Os religiosos, viu, os das igrejas. E isso, deixa eu contextualizar. Não fiquem tristes comigo, por favor, tá? Vão ficar tristes? Tristes vão? Tu já está triste, Samuel? No instante levantou, não foi? Oh, Jesus. Se Jesus viesse hoje, nós iríamos crucificar Jesus. Os religiosos, era nós que ia fazer, nós iríamos fazer isso, pela cegueira espiritual. Sabe, irmãos, não é excelente por estas razões, mas a Bíblia diz, e está dizendo, afirmando que a obra é sim excelente. E agora eu vou para o meio, já indo para o final da mensagem, amém? Por que é excelente? É excelente, em primeiro lugar, pela mensagem que nós pregamos, amém? Eu pedi para o Pedro assistir a mensagem. Pedro, sabe por que você almeja o episcopado? Porque esta obra é excelente, apenas por causa da mensagem que nós vamos pregar. A mensagem que nós pregamos é a mensagem de transformação, de libertação, de vida eterna. Nós não estamos aqui pregando cura, embora Deus cure. Nós não estamos aqui pregando casa nova, carro novo, embora Deus faça isso, Ele pode. Nós estamos aqui pregando uma palavra que liberta de dentro para fora, não de fora para dentro. Então sabe por que essa obra é excelente? Porque Paulo sabe que uma vez que essa palavra de Deus é pregada, ela transforma a vida do homem, ela transforma a vida da mulher, ela pega, a palavra pega uma prostituta e transforma ela numa missionária no mesmo instante, na mesma hora, como foi pregado ontem aqui. Sabe por que esta obra é excelente, Gilberto? Pela mensagem que nós pregamos. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem pecador, amém? Então se você veio aqui ou se você está assistindo em casa e você precisa de uma palavra, de uma bênção, deixa eu lhe dizer, a maior bênção não é uma casa, não é um carro, não é a cura, a maior bênção é a palavra de Deus pregada, anunciada, que traz salvação para você e para sua casa. Sabe por que essa obra é excelente, irmãos? Pela capacitação que vem do Senhor, do Espírito Santo. Nós somos incapazes, mas o Espírito nos capacita. Quando o profeta Samuel foi ungindo Davi a rei, capítulo 16 de 1 Samuel, Samuel pegou o chifre, nós hoje estudamos isso na EBD, com azeite e derramou sobre a cabeça de Davi. Naquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e o capacitou para exercer o reinado que ele exerceu. Um dos melhores reis, se não o melhor rei de Israel, Davi, porque foi guiado pelo Espírito. O diferencial na vida de um pastor, irmãos, é a unção do Espírito, amém? É a condução do Espírito, é o enchimento do Espírito. Sabe por que essa obra, Paulo diz, quem almeja ser pastor, excelente obra almeja? É por causa da mensagem que nós pregamos, que é a mensagem de salvação, de libertação. É por causa da capacitação que vem do Espírito, a instrumentalização vem do Espírito, não vem de nós mesmos. Russell Shedd, Dr. Russell Shedd, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, tirei foto até com ele, não que ele seja um homem acima dos outros, mas um homem muito acadêmico, muito estudioso. Temos Bíblias aí escritas por ele. Você talvez alguém tenha aqui a Bíblia, Russell Shedd, a Bíblia pertence a Cristo, mas ele também escreveu, tá? Traduziu. Ele vai dizer que para cada minuto que o pastor fale ou venha a falar no púlpito, tem que passar 1 hora orando, porque se não for o Espírito, ele não tem o que falar dele mesmo. Sabe por que é uma excelente obra? Pela capacitação que vem do Espírito. Nós sabemos que só estamos aqui em cima por causa do Espírito, irmão, senão a gente pode descer amanhã. Sabe por que é uma excelente obra? Pelo valor das pessoas, das vidas. Sabe por que é uma excelente obra? Porque a gente não trabalha com saco de batata. Nada contra quem trabalha com saco de batata. Sabe por que é uma excelente obra? Porque a gente trabalha com um bicho, com animal não. Porque a gente trabalha com gente. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor nariz empinado que prega e vai embora. É óbvio que a gente não pode ficar se abraçando na porta. Mas pastor que não é acessível. Eu vou falar, irmãos, vou falar e vai ter um monte de gente que vai ficar chateado comigo. Tomara que vocês não compartilhem esse link. Eu vou tirar o microfone da boca. Para falar com o pastor, tem que falar com os 3 assessores, 3 secretários para poder falar com ele.
Deus me livre, irmãos. No dia que eu fizer isso, por favor, me corrijam. No dia que eu tiver secretários, me corrijam. Pastor, eu quero ter acesso direto com o pastor. Nem Jesus era assim. É porque a gente trabalha com gente, com vidas. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem tem filhos aqui, ou filho? Ótimo, que coisa linda. Vocês teriam coragem de deixar os filhos, ou o filho, ou a filha, com alguém que vocês não confiam? Pegar o filho ou a filha, deixar com uma pessoa violenta, com um histórico de abuso, de agressão. Você teria coragem de fazer isso? Coragem de deixar o seu filho ou sua filha com uma pessoa que vai tirar o que ele tem, tirar o que ela tem? Você teria coragem de fazer isso? Pronto, Deus é o seu pai, amém? Amém? E Ele permitiu que os pastores cuidassem das ovelhas. Então, pastor tem que lidar com gente, tem que gostar de gente. Pastor que não lida com pessoas, irmãos, sabe por que essa obra é excelente? Por causa de vocês, amém? Vocês animam o nosso ministério. Vocês alegram, vocês, sabe, nos motivam a sair de casa e vir para cá pregar. Porque, irmãos, o que é que impediria o pastor de estudar, fazer um concurso e ficar só trabalhando 8 horas por dia e estava bom, acabou o problema? Lembra do relato desse pastor? Num dia só, a quantidade de coisa que aconteceu na vida dele, tudo foi verdade. Sabe por que é excelente, irmãos? Por causa das vidas, por causa de vocês. Sem vocês, não haveria ministério pastoral, amém? E quero dizer para vocês, eu amo muito vocês, amo de verdade. Eu oro nominalmente daqueles que eu lembro os nomes, daqueles que eu não lembro, eu oro dizendo, Deus, eu nem lembro o nome, mas estou orando por ele, por ela também. Vocês é que dão sentido ao ministério pastoral. Foi por vocês que Jesus morreu, amém? Foi por vocês que Jesus deu a vida, ressuscitou, e é por vocês que Jesus voltará, amém? Então sabe por que é excelente? Porque a gente trabalha com gente. Tem coisa melhor do que receber um abraço? Tem coisa melhor, mas não pode. Sabe por que essa obra é excelente? Por não estarmos sozinhos. Irmão Jalom, o profeta Elias achou que estava sozinho. Aí ele até reclamou com Deus. Valberon, o profeta, achava que estava sozinho, Silvani. Deus, eu estou sozinho. Aí Deus, quem disse? Tem um monte de profeta, você não está sozinho não. E vez ou outra eu recebo ligação de diáconos, de irmãos que fundaram, que plantaram a igreja. Pastor, estamos junto, é só um T, um M e um J, estamos junto, eu já entendo. Às vezes mando um, estamos junto com aqui no dedo, né? Estamos junto. Sabe por que essa obra é excelente? Porque a gente não está sozinho não. Paulo não estava sozinho não. Paulo, quando estava perto de morrer, ele escreve para Timóteo, diz o que? Timóteo, vem me visitar. Traz João Marcos comigo, aquele jovem que um dia eu até escanteei ele, traz ele que ele é precioso. Nas cadeias de Paulo, Lucas estava lá acompanhando Paulo. Sabe, gente, no ministério, este ministério é excelente porque nós não estamos sozinhos, nós contamos com vocês, amém? Hoje eu chorei, gente, ao receber algumas mensagens, eu chorei. Disse, Deus, muito obrigado, porque eu vejo que tem pessoas que abraçaram a comunhão, antes de eu chegar aqui, claro, né? Quero finalizar, irmãos. Não estamos sozinhos, até quando a gente não acha, até quando a gente tem a crise de Elias, Deus levanta alguém, Deus mostra alguém, Deus usa alguém. Ora, Samuel usou uma jumenta, não vai te usar, usa, não usa não? Quero finalizar, irmãos. Sabe por que Paulo diz? Leiam aí comigo novamente. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Leiam comigo para eu finalizar, por favor. Fiel é a palavra. Se alguém almeja, aspira, anseia, se alguém deseja ser pastor ou episcopado, excelente obra almeja. Sabe por quê? É excelente pelos frutos. É excelente pelos frutos, irmãos. Não tem coisa melhor de a gente ver vocês crescendo, de a gente crescer, sabe, um ao lado do outro. Nós colhemos os frutos. Quer ver um exemplo? Deus entra na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração. Daqui a pouco Ele vai conquistando marido, esposa, filhos. Os frutos
Essa obra é excelente porque são frutos incontáveis. Quando Jesus morreu na cruz, irmãos, Ele não veio salvar pastor, Ele não veio salvar diácono, Ele não veio salvar os cargos, Ele veio salvar vidas. Depois que Ele salvou vidas, Ele levantou alguns para obras específicas. Os frutos, gente, esse ministério é excelente pelos frutos. Paulo chega a escrever inúmeras cartas. Tem uma confusão aí se foi 13, 12, eu não vou entrar no mérito. Mas nas cartas ele diz, olha, o meu sofrimento tem contribuído para o progresso, para o avanço do reino de Deus. Olha, o meu sofrimento tem contribuído para o crescimento espiritual dos judeus. O meu tem contribuído para os... Ele vai dizendo para ele vai dizer, rapaz, o meu sofrimento, o meu ministério tem ajudado muitas pessoas. E ele não fala isso com vaidade, porque ele sabe que os frutos vêm de Deus. Quero orar com vocês. Hoje a gente comemora, ou a gente faz menção ao dia do pastor Batista. E Paulo diz que é uma excelente obra. É uma excelente obra, irmãos, pela mensagem que nós pregamos. No dia que um pastor não pregar uma mensagem bíblica, por favor, não entrem nessa igreja. Eu não fico com problema quando alguém pede carta para ir para outra igreja, não fico com problema, não tenho dificuldade, não tenho crise com isso. Eu tenho crise quando a pessoa sai de uma igreja que minimamente tenta ser fiel à Bíblia e vai para uma igreja que só prega prosperidade, que só prega psicologia. Psicologia não é para pregar no púlpito não, púlpito é palavra, amém, irmãos? Estou dizendo que eu sou contra a psicologia, não. Se você precisa de ajuda, busca ajuda, mas aqui no púlpito é Bíblia que transforma um homem, amém? Eduardo conviveu comigo quantos anos, Eduardo? Fica em pé, por favor, Eduardo, me perdoe, fica em pé, só no projeto Cristolândia. 2 anos, não foi? Obrigado, só para a igreja lhe conhecer, viu? Deus deu alguns canela, outros não, né? Cabé alto, viu? Lapa de canela. Eduardo conviveu comigo 2 anos no projeto Cristolândia. Eduardo, o que é que fazia aqueles homens entrarem no projeto Cristolândia? Drogados, assassinos. Pessoas que abusavam de crianças. Essas pessoas eram transformadas. Qual era o diferencial daquele projeto? A palavra de Deus que era pregada. Sabe o diferencial na minha vida, na sua vida? É a palavra de Deus pregada. Aí eu fico em crise quando a pessoa vai para uma igreja que não preza pela palavra de Deus. É excelente por causa da mensagem. É excelente porque é o Espírito que capacita. Não tem mérito humano algum, amém? Pastor que anda de nariz em pé, corrija, chame de canto, pastor, seja mais humilde, você é muito soberbo, fale, pode falar comigo, só por favor, não fale no grupo do WhatsApp não, fale no privado, a vergonha é grande. Sabe por que é excelente? Pelo valor das pessoas. Pastor ama a ovelha, amém? Sabe por que é excelente? Porque não estamos sozinhos, eu sei que nós podemos contar com vocês, amém? Sabe por que é excelente? Pelos frutos. Eu vejo pessoas aqui crescendo. Eu tenho crescido com essa igreja. Eu aprendo com vocês, irmãos. Eu aprendo muito com vocês, amém? Mas por favor, advogando em causa própria, por favor, não esqueçam. Não é excelente, irmãos, pelas facilidades, não é fácil. Não é fácil. Não é excelente pela qualidade da mão de obra. A gente não sabe fazer isso não, isso é muito difícil fazer, gente. Administrar uma empresa é fácil, administrar o reino de Deus, eita, que negócio complicado. Aqui não acontece isso, mas ainda mais crente que acha que está pagando e tem que mandar na igreja. Não, porque eu pago, eu mando orar e mandar em outro canto, aqui não, aqui quem manda é Jesus, amém, irmãos? Quem tem ouvido ouça o que diz o Espírito. Não é excelente, irmãos, pela garantia da aprovação. Nós vamos ter pessoas que vão falar mal da gente. Vou orar com vocês. E não quero me vitimizar não, viu? Mas pelo menos uma vez no ano, eu preciso que vocês entendam o que é ministério pastoral, amém? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra, lida, explicada e aplicada. Obrigado, Pai, porque de fato, o ministério pastoral é sim uma excelente obra. Não pelos lucros, pelas facilidades,
pela aprovação dos outros. Não, 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 não. O Rei dos Reis, o Senhor da Glória, passou por oposições, quem dera nós que somos pecadores, mas é excelente pela mensagem que nós pregamos, é o poder de Deus para transformar o homem em pecador. É excelente, Pai, porque é o Senhor que nos capacita, é excelente por causa das vidas que o Senhor nos presenteou a cuidarmos, é excelente porque não estamos sozinhos, é excelente, Pai, pelos frutos que o Senhor colhe. Oramos e já colocamos diante de Ti a vida do pastor Jonas, a vida do pastor Djalma, Senhor Deus, a vida de todos os pastores que passaram por aqui, mas de um modo muito especial, Pai, pela vida do pastor Lon Davidson, Deus. Muito obrigado porque o Senhor usou ele para dar início a este trabalho, Pai. Muito obrigado porque muitos outros pastores passaram sim por aqui, fizeram diferença, mas obrigado porque foi ele que o Senhor falou ao coração, junto com os americanos, e eles tiveram essa brilhante ideia dada por Ti, de plantar a Igreja Batista da Comunhão. Obrigado, Pai, por todos os pastores, obrigado por todas as famílias pastorais que passaram por aqui. Todos limitados, todos pecadores, todos falhos, como eu também sou, Pai, até muito mais do que todos que passaram por aqui. Mas nós Te louvamos, Pai, porque mesmo em meio às nossas limitações, o Senhor tem nos usado. Agora eu Te peço, Pai, carinhosamente, derrama amor nos corações destas pessoas que aqui estão e que estão nos seus lares, para que elas possam orar pelos seus pastores, para que elas possam interceder por estes homens, por estas famílias que estão se colocando à disposição, que são alvos do ataque de Satanás todos os dias, Pai. E aqui eu Te peço, Pai, de forma pessoal, tem misericórdia da minha vida para eu não cair. Tem misericórdia para eu não envergonhar o Teu Evangelho. Tem misericórdia para eu não tratar mal minha esposa, meu filho. Tem misericórdia para eu não perder Benjamim, Senhor Deus. Tem misericórdia para eu não perder, Pai, os filhos que o Senhor vai nos dar, se assim o Senhor quiser. Tem misericórdia para eu não me envaidecer, não me ensoberbecer. Tem misericórdia para o dinheiro não entrar no meu coração e não comprar a minha mente, Pai. Tem misericórdia, Pai, da minha vida, não me deixa envergonhar o Teu nome. Oro assim agradecido por esta igreja, Pai. Em nome de Jesus, a igreja diz: amo vocês. Vamos louvar a Deus? Amém.